Brigam tanto por dinheiro, pela fama, glória e poder, mas esquece que o dom está apenas em viver só por viver e viver para viver até morrer, mas morrer tão bem vivido, ter vivido até a morte, pois a vida é tão efêmera, ela passa assim tão rápido. Então, por que tanta obsessão, sufocado na ambição? São entulhos que atulham e maltratam o coração. Eu quero ser sempre um ser livre, alienado do dinheiro, não viver num cativeiro em que o ouro e a prata nos entorpe, nos maltrata. Quero ser como uma criança, não perder a esperança de viver para sonhar e sonhar só por viver esse sonho que é a vida. A vida é cheia de escolha que nos leva a decisões, ou nos traz contentamento, ou nos enche de ilusões. E o caminho a se seguir, dependendo da escolha, com certeza haveremos de chorar ou de sorrir, pois o caminho que vivemos é o caminho que morremos, já que sempre somos escravos do caminho que escolhemos. Dependendo da escolha, nós vivemos ou morremos, ou seguimos um vivo morto, se o caminho for tão torto. Mas se o caminho for de luz, for análogo a Jesus, então temos que morrer ao levar a nossa cruz. Não podemos ficar parados sem saber para onde ir. É preciso prosseguir, mesmo que seja para chorar, pois quem chora um dia vai sorrir, e quem sorri agora e a tristeza ignora, pode ser que alguém que chora sem saber que sorrirá. O importante é lutar, mesmo que hajam frustrações. O tempo traz o amadurecimento para os nossos corações. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Eu gostaria de meditar num texto muito conhecido que encontra-se em 1 Timóteo capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Os que, porém, querem ficar ricos caem em tentação e em laço e em muitos desejos descontrolados e nocivos, os quais submergem os homens à ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e atormentaram com muitas dores. Eu deixei esse texto e refleti nesse texto porque eu estava vendo um filme chamado O Príncipe em Nova York. Só que, infelizmente, eu não gostei nada do filme. Estava mais para Black Lives Matter, algo assim, vidas negras interessam. Mais voltado para emblema de lacração e ultimamente que nós temos vivenciado com filmes desse tipo que querem inculcar em nossas mentes ideias obsessivas. Mas a questão agora não é essa. A verdade é que o filme me deixou tão frustrado que eu preferi ver o primeiro, antigo, de 1988, por aí, não sei se foi essa época, eu sei que ele é antigo, quando o Ed Murphy ainda era bem mais jovem. E eu tinha até esquecido do tema, do enredo desse filme, tinha uma noção muito longe dele, havia me esquecido, enfim. Mas então eu vi as futilidades e me fez lembrar tanto de tantos políticos da atual conjuntura, em que a ambição carcome o coração, opilam a alma dessas pessoas. Eles perdem a razão até mesmo no sentido básico, não a obsessão, não somente política. Eu falei política, aí lá vai eu lacrar também. Eu falo de um modo em geral.
o homem começa a ambicionar, e nessa questão aí nós podemos falar, infelizmente, quantos líderes religiosos vivem nababescamente, checou mansões e não sabem onde enfiar tanto dinheiro. E o que me entristece é que esse dinheiro poderia ser usado de forma tão mais sublime. Um dos meus sonhos é, através de um dia, se Deus me permitir, contrair dividendos. O meu sonho é deixar um legado, não deixar herança para a posteridade. Algo similar acontecido como, por exemplo, com o conde Nicolau de Zinzendorf. E o propósito meu, por exemplo, eu tenho muitos livros que foram escritos e o sonho é que esses livros vendam muito e alcancem sucesso, mas que sejam convertidos para a obra missionária. Um dos meus sonhos compulsivos, ajudar tantos necessitados, clínicas de drogados. Isso não parece demagogia, talvez até seja, mas eu prefiro pensar e ser um tanto aludido à demagogia do que viver obstinado, obcecado com bens materiais, como diz o próprio poema, a vida é tão efêmera. Eu agora já estou para lá da metade da vida, eu fico pensando nesses homens que ambicionam tanto, homens que ambicionam o poder, a fama, voltando, reportando meu filme. Eu lembro do Ed Murphy naquele papel, vivendo das futilidades, com aquelas escravas, e enfim, escravas negras também, servas negras. Mas o coração dele estava vazio até que ele foi para um gueto, digamos assim. Esqueci o nome da cidade, e encontrar o seu grande amor. Vivendo uma vida simples como um faxineiro. E ali ele encontrou a real razão da vida. Esse filme vale a pena assistir, muito melhor do que o segundo. Nos deixa uma lição tão grande. Por que adianta tanta coisa quando basta apenas viver a vida? E a simplicidade que ele vivia, porque conhecia o lado da riqueza, o lado de ser importante, mas no entanto ele buscava algo que estava acima. E a mensagem que eu queria deixar nesse vídeo é isso. Do que adianta a gente querer ganhar o mundo? A própria palavra nos diz isso através de Jesus Cristo. Do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Do que adianta eu, por exemplo, um dia que Deus não permita que isso me aconteça, eu querer vasos com assentos que sejam adequados ao caloria, ao calor humano, para que eu possa me assentar e sentir bem. Eu falo de vasos sanitários. Eu assisti uma reportagem, eu fiquei perplexo com isso, onde o vaso se adequava à temperatura exata para que a pessoa, ao se assentar nele, pudesse se sentir mais confortável, as torneiras de ouro e tudo mais. Eu peço a Deus que isso seja uma realidade no meu coração. Quando eu vejo história de muitos missionários, não preciso de exagerar demagogicamente falando sobre países sectários, países do continente africano, da Ásia, enfim, mas até mesmo em outros lugares que não são tão perseguidos, mas estão ali, trocaram a comodidade dos seus familiares, dos seus lares, por amor ao Evangelho. Por isso é que o meu sonho primordial é de um dia ou ser um missionário, se Deus me permita que isso aconteça. Porque não adianta eu ir pela minha própria vontade. Cada um, Deus tem um propósito, tem um chamado. E se Deus não me der essa chance, a oportunidade de tornar-me um missionário, mas que eu faça como o príncipe em Nova York. Até que seria uma boa ideia ser um missionário em Nova York, mas deixando as ironias de lado. Mas que Deus faça com que eu esqueça o aconchego do meu lar. Se isso não puder acontecer e levar a mensagem a tantas pessoas que perecem, mas que eu, com certeza, angarie recursos e com certeza para ajudar. Outro dia eu vi uma reportagem, eu gosto muito de ver documentários, ler livros, enfim. E eu vi um documentário de um cantor que eu gosto muito, até hoje, das suas músicas. Eu acho ele brilhante, embora ele tenha falecido há bem tempo, Tim Maia. Tim Maia, certa vez, ele entrou por uma seita e de repente ele começou a colocar os seus bens, empenhar todos os seus bens nessa seita. Eu não estou aqui para julgar essa seita, estou apenas querendo relatar um fato. Ele ficou decepcionado porque os líderes dessa seita, eles simplesmente estavam desviando o dinheiro dele, então ele desistiu. Mas no meu caso, já que eu não tenho nada, eu tenho apenas um sonho e é Deus quem torna real o meu sonho, se infelizmente por uma razão desconhecida,
os líderes da minha igreja, ou da minha religião, digamos assim, resolverem a subtraírem o que não é deles, também não é meu. O importante é que eu coloquei os meus sonhos aos pés do meu Deus. Agora, se eles vão investir, convertê-lo em assistência para missionários, para clínicas, enfim, aí é com eles. Eu não me sentiria frustrado, porque deixei de estar nas minhas mãos para ficar nas mãos de quem pode geralmente, verdadeiramente gerenciar isso. Voltando à simplicidade do príncipe de Nova York. Todos nós somos príncipes, mas príncipes cujo valor é abstrato, cujo valor está muito acima daquilo que é palpável. O valor está no tesouro de nossas almas. É pena que muitos trocam um valor tão fora da realidade, um valor tão abismal, por valores tão efêmeros, perecíveis.